ruim. Oi? Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal e já se inscreve e dê o seu joinha em nosso vídeo, tá? Que ele ajuda a gente a ter relevância e faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Eu tenho uma novidade para vocês. A partir dessa semana, a gente vai começar a recolher também as perguntas do Instagram. Se você quiser deixar em qualquer rede social a sua pergunta, é só você colocar a Pergunte ao Maestro. Eu tô de olho e muito em breve ela pode pintar por aqui. Então vamos para as perguntas? Vem comigo, Pergunte ao Maestro. Olá, maestro. Sou muito fã do seu trabalho e da sua genialidade. Estudo a sua técnica belting contemporânea e sou uma cantora crossover. Maestro, estudando soul, percebi que tem uma potência muito grande devido aos usos dos filtros e eu acho muito parecido com o lírico. Seria muita loucura linkar o estudo e a sensação dos dois em relação à própria percepção de filtros de ressonância, apesar de serem estilos tão distintos? Muito bem, viu? Tá estudando direito, hein? Então, não é loucura não. Porque quando você faz a manobra da meia cobertura, você tem uma própria acepção de pilares. Então, e de cobertura faríngea. Se você troca de estilo e mantém isso, você vai ganhar potência, porque a orofaringe e a manobra do soul, a manobra da meia cobertura, ele aumenta médio. Médio para o cantor lírico é ótimo, porque dá uma sensação de punch. Então, com certeza, sim. Agora, não faça isso sozinha. Pelo que você escreveu, parece que você estuda belting contemporâneo bem. Mas cuidado, porque o que pode acontecer? Na tentativa de você fazer o cross, você pode aumentar demais a massa recrutável desnecessariamente, porque quando você sai do belting e vai para o lírico, os cantores normalmente quando fazem este cross, eles pensam, belting usa microfone, eu vou cantar menos. Lírico não usa microfone, eu vou cantar mais. E aí eles aumentam a massa recrutável desnecessariamente sem usar o trato. Então, cuidado só com isso, tá? Mas faz todo sentido. Professores que não são crossovers não estão entendendo nada que eu estou falando. Porque você imagina, eu vou usar um soul numa voz lírica? Sim. E, inclusive, eu mando os meus alunos líricos, às vezes, fazerem 1 ou 2 aulas de belting para entender alguma coisa, para ajustar o seu próprio lírico. Porque eles conseguem muito mais ressonância. Tá bom? Excelente pergunta. Maestro, porque os castrati eram altos e tinham a caixa torácica grande. Como isso influenciava na voz e na técnica? Tá bom. Nem todos, tá? Nem todos eram tão altos, mas o que se tem de estudo é de que realmente eles eram mais altos, estudo de cadáver eu tô falando, não é? E as caricaturas que se faziam deles, eu vou pedir para o Alan colocar aqui uma caricatura de castrato, que é um homem gigante com a cabeça pequenininha. Eles tinham os braços grandes, pernas grandes, tórax largo de um homem, porque o hormônio de crescimento fica desequilibrado com a castração. Então eles cresciam mais. Mas nem todos eram tão grandes assim, tão altos assim. Então a gente supõe que sim. Agora imagina uma criança com esse corpo. Uma laringe de criança, por exemplo, sem o desenvolvimento, porque com a dose hormonal que faria ele descer praticamente 1/8, ele não ter essa dose hormonal, ele tem uma laringe de uma criança com esse corpo de homem. Então, qual seria um principal feature de um castrato? A administração do ar. Se ele tem isso, e era ensinado para eles desde o início, como administrar seu ar, eles conseguiam ficar muito tempo sem respirar. Como é que a gente sabe disso? Porque a escrita para castrato não tem onde respirar. Eu canto esse repertório. É difícil, muito difícil. O que é muito difícil para mim, para eles não era. Para eles não era difícil. Aquela escrita não era extrema para eles. Não era uma coisa do tipo... vou escrever na coisa mais difícil. Aquilo não era difícil para eles. Era uma coisa natural para eles. Para nós que não somos castrados, é difícil. Mas também eu fico muito feliz de conseguir cantar esse repertório porque eu tenho que trabalhar muito mais a minha sensação de apneia. E aí o que é que acontece? O perigo de eu ter um acidente vocal por pressão subglótica ou empurrar o ar é raríssimo.
Vai ser muito difícil que eu tenha uma fadiga vocal por empurrar o ar. Porque se eu empurro o ar, eu fico sem ele, eu não canto nada. Então, entende? Essa administração desse ar me ajuda na minha saúde vocal. Isso é ótimo. Mas essa seria, acho que talvez seria o principal feature de um castrato. As pessoas acham que o principal feature do castrato era cantar agudo. Né? Porque como a voz não descia em uma oitava, ele cantava agudo, seja contralto ou soprano. Eu não acho que esse era o principal feature. Eu acho que era muito impressionante ver um cara daquele tamanho, com um visual barroco, de estética, de beleza, não é? A estética da beleza, aquele rosto angelical, como um anjinho barroco, rechonchudo, às vezes, sem pelo. Era um ideal de beleza barroca, ou seja, era uma coisa de olhar e você ficar achando a pessoa mais linda do mundo, parado no proscênio, cantando um monte de coloratura sem se mexer, porque eles não se mexiam, eles tinham um trabalho realmente na frente do espelho para não se mexer, para parecer que a voz não vinha deles, para parecer que a voz vinha dos céus, por isso a palavra divo, não é? Vindo dos céus. Eles não se mexiam. Então devia ser uma coisa muito impressionante vê-lo cantando graves e agudos, tudo sem respirar. Você ficava vidrado naquilo, né? Então eles eram os pop stars da época. E apesar de terem uma vida muito triste, né, sozinhos, não podiam casar, não podiam ter filho, uma série de coisas, apesar deles terem uma vida muito de bullying, etc., eles no palco eram deuses. Então, eu acho que era o que sobrava para eles, né? Se sentirem completos no palco, né? Ganharem bem, o salário deles era bem mais alto do que de uma soprano, por exemplo. Então, eu leio muito a história dos castratos, às vezes eu leio a história de um castrato, por exemplo, ou sei lá, de um castrato que eu estou estudando o repertório dele, e geralmente a vida é meio esquisita, triste, sozinho. Eles adotavam pessoas às vezes para poder serem filhos, para ele poder deixar alguma coisa para alguém, ter uma companhia. Era uma vida um pouco puxada, desde que era castrado, né? Depois a castração foi proibida e aí era pior ainda, porque se continuava se castrando às escondidas e eles tinham que mentir. Caí de um cavalo, fui mordido por um cão e perdi os testículos, tive um acidente, sabe? Ou não sou castrado, sou um sopranista. Porque era proibida a castração. Uma situação muito complicada e, a meu ver, muito violenta. Mas nos deu uma herança técnica incrível, porque esses caras inventaram a lutte vocale, na minha opinião. Apesar da lutte vocale ser um termo do Mendel e usado no Ottocento pelo Lamperti, na minha cabeça, quem inventou a lutte vocale foram os castrati, porque eles pegavam todo aquele ar que eles tinham, aquele corpo de homem, e dominavam nesse espaço tão pequenininho que eles tinham para fonar. E aí a voz era impressionante. Amplificavam com amplificadores masculinos, porque o rosto era a cabeça era, apesar de que essa caricatura que vocês vão ver, a cabeça parece pequenininha, mas é uma caricatura. Eles deviam ter ressonadores incríveis também. Então, devia ser uma voz realmente impressionante, não? A última gravação que a gente tem do castrato é do Alessandro Mores, que não é tão boa, porque é ruim a gravação, a gente não consegue ouvir direito, e ele também não era uma grande estrela, ele não era um Farinelli, não era um Senesino, um Carestini. Então, é uma pena a gente não ter um registro incrível dessa voz. Quer ir no banheiro, Maestro? Você que quer ir? Eu quero ir no banheiro, mas Pode ir, Maestro. Não, deixa eu responder mais uma, já tá gravando, tá, gente? O Fábio perguntando se eu quero ir no banheiro. Você falou que queria ir no banheiro. Eu acabei de... Pode ir no banheiro. As pessoas vão saber a hora que eu vou ao banheiro, não pergunte a Maestra. Eu vou fazer xixi, mas eu vou responder mais uma pergunta. Vai. Gravando, já tá gravando. Maestro, quando você fala de massa recrutável, está falando de TA? Obrigada por tudo que aprendo com você. Aqui no Pergunte ao Maestro. Parabéns pelo quadro maravilhoso. Obrigado. Sim. Massa recrutável, a gente está falando do TA interno, tá? Músculo vocalis.
Então, esse músculo, a quantidade de massa recrutável que você pode ter com este músculo é que faz com que o CT consiga alongá-lo ou não alongá-lo, né? Ou o próprio TA encurtar e aí descer o seu tom. Quer dizer, tudo que a gente fala com relação à massa, a gente está falando do TA, porque o CT alonga. Ele alonga, mas o TA tem que estar permissível para alongar. Entendeu? Então, às vezes eu preciso diminuir massa recrutável e às vezes eu preciso pensar em aumentar a massa recrutável também. Tá? Mas vamos de novo. Massa, a gente está falando de quem? Do TA interno, músculo vocalis. Tá bom? Vou fazer xixi. Sabe uma das coisas que pode ajudar bastante você a monitorar como a sua voz está indo? O Mindvox. Então você está usando o Mindvox para você ver como nos seus aquecimentos, se está mudando o seu fechamento, sabe? Se a voz agora ficou soprosa, se quando você acorda a sua voz está mais soprosa, quando você acorda essa rouquidão matutina, sabe? O Mindvox ajuda você a ter um retorno melhor da sua voz. Então isso também é uma coisa que pode te ajudar. De vez em quando eu faço, antes dos meus vocalizes, exercício de economia vocal com Mindvox para avaliar a minha prega. Eu não preciso ir no médico para avaliar se ela está inchada, se ela não está. Eu sei quando ela está. Quando eu tive crise de refluxo, só de ouvir é melhor você usar o Mindvox. Então, já que eu falei do Mindvox, eu vou pedir para o Alan colocar aqui o vídeo demonstrativo do Mindvox para você poder monitorar melhor como está a sua evolução vocal, inclusive, durante o tempo que você está estudando canto, ou se você não estuda canto, como a sua voz está evoluindo nos seus shows e etc. Tá bom? O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Olá, galera do nosso canal. Eu tô aqui para convidar vocês para o nosso novo curso de imersão, curso de Soul. Vai ser incrível. Por que eu decidi fazer isso? Fiz uma reciclagem de professores. Os professores amaram essas matérias e pediram que os seus próprios alunos tivessem acesso a esse curso. O que será esse curso? A primeira parte do curso será as bases do belting e o caminho do Soul. E a segunda parte, o caminho do belter a partir do Soul, que é um curso mais avançado. Você pode escolher fazer os dois ou fazer só um. Eu aconselho fazer os dois. Se você é fã do nosso canal, então não deixe de fazer a nossa inscrição lá no site www.estudiomarconiaraújo.com e faça também, porque você depois pode ter o resumo das matérias enviado para você tirar suas dúvidas, não é? Você pode mandar perguntas aqui também no hashtag Pergunte ao Maestro para saber mais sobre o curso, tá bom? Eu espero vocês lá. Um grande beijo. Tenorino realmente existe? Se existe, por que não é falada? Homens adultos com vozes infantilizadas, seria uma boa ouvir falar sobre os tenorinos ou eles são castrati naturais? Olha, às vezes essa nomenclatura também é vaga, porque às vezes se classifica tenorino uma voz infantil, certo? Às vezes se classifica tenorino um tenor agudíssimo. Então depende do que você está querendo dizer. Eu não uso essa nomenclatura. Eu uso, por incrível que pareça, tenorina. Aí você fala, oi, tenorina? Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico assim. Eu tenho vou fazer um coral lá na igreja. E no coral da igreja eu tenho uma cantora que tem edema de Haykin, por exemplo. Ela é fumante, ela tem edema de Haykin, ela canta tudo muito grave. Se ela for cantar no contralto, ela pode se machucar, ela pode fazer muita força. Então eu coloco ela no tenor.
Essa classificação eu chamo de tenorina. Ou ela é realmente um contralto, como a Cláudia Raia, e ela pode me ajudar a suavizar o som dos tenores. E ela pode fazer com que o som dos tenores na cobertura fique incrível. Então eu coloco ela para cantar como primeiro tenor, e ela está numa posição super confortável da voz dela, e a gente chama de tenorina. Eu uso essa classificação. Mas tenorino eu não uso. Nem para meninos, porque não faz muito sentido para mim. Porque o menino, quando tem a voz branca, ou ele é sopranino, ou ele é contraltino. Eu não entendo muito essa classificação de tenorino. Então, na minha técnica, eu não uso. Uso tenorina. E tenho várias, tá? E já tive uma sogra tenorina. Que é legal, né? Porque aí ela falava, ai, eu me sinto tão bem cantando no meio dos tenores. E eu era o maestro e a minha sogra cantava no coral. Então, ela era tenorina. É legal, né? Porque você faz feliz a sogra e a voz ajuda os tenores realmente a cobrirem melhor. Pensa, eles estão ouvindo uma voz bem mais leve. Os primeiros tenores estão... e às vezes eu ponho mais de uma, entendeu? Agora, ela não tinha edema de Hayken, ela só tinha uma voz muito grave. Então, era tranquilo. Você não vai botar uma pessoa que não tem as notas para cantar no tenorino, como tenorina, né? Essas mulheres que eu tô falando que tem edema de Hayken, que falam bem grave, ou que fizeram um tratamento hormonal, ou tomaram muita bomba e ficaram com essa voz grave, tarará, às vezes é mais interessante colocar na voz de tenorina do que deixar no contralto, que ela força muito, acho, o contralto agudo. Entendeu? De todas as maneiras, quando você canta num coral, o que você quer é cantar com conforto. Fique na voz que te dá conforto, entendeu? E se não dá conforto, diga pro maestro. Estou me sentindo confortável cantando aqui, tá forçando. Não é harmonia que eu tô falando. Eu quero cantar no soprano, porque o soprano tem melodia, não é isso não. Tô falando de conforto vocal. É importante você ter conforto quando você canta, seja em qualquer coisa, coral, solo, etc. Tá bom? Maestro, minha voz falada e nos exercícios. Exorcícios aí vai ser um exercício que tem que ser feito por um padre, né? Porque a pessoa tá cantando, aí ela faz um exorcício. Ela faz um exorcício na aula de canto. Maravilhoso. Vou voltar. Vai. Minha voz falada e nos exercícios vocais faltava tônus e era meio fosca. Além do alcance ser do tamanho do voo de uma galinha. Fiz umas aulas online com seu pupilo Alírio e abri um universo. Mas ele e você falam a mesma língua. Nada supera uma aula em tempo real online que seja. Já que não está tendo, eu nem acho que vai voltar ao velho normal. Mas mesmo assim, com as aulas gravadas do Neto, a gente já entende as possibilidades que qualquer voz pode ter. Resumindo, ainda estou tendo dificuldade em cantarolar as duas funções formadoras de projeção, firmeza e brilho, que é propulsão e fechamento. Existe um ou mais exercícios que funcionam em quase toda situação para a voz falada, agudos e graves, uma base que possa usar e que seja quase uma resposta automática, me abastecendo de conhecimento no canal. Muito obrigada por tudo, maestra. Adoraria que tivesse isso, não? Se eu tivesse um exercício que ajudasse a voz falada, agudos e graves, oxi, eu estaria milionário. Então, lindão, você está fazendo aula com meu filhote, com o Alírio Neto, que é meu filho. Você está muito bem orientado. O Neto não só é professor capacitado, como morou comigo, me viu dando aula a vida inteira, não é? Ele foi um dos poucos pupilos que moraram comigo. 5 pupilos moraram comigo durante a minha vida e ele foi um desses. Eu tinha esse hábito. Graças a Deus eu não tenho mais. Eu falei pro Neto, você foi o último, tá? Eles realmente me consideram como família. Mas o que acontece? O que você precisa agora é detectar o porquê. Então vamos lá. Detectar o porquê que a sua voz é assim. O exame, não sei o quê, nananana. Depois, talvez um tratamento com fonoaudiólogo seja mais rápido para você. Porque você já vai trabalhar a voz falada, ela já vai estar com uma boa emissão. Quando você for para o canto, ela já está melhor.
E não existe esse exercício. Agora, existem exercícios que são ótimos para tudo. Por exemplo, o tubo vibrante posterior, na borda tênue, que é esse, com a voz pequenininha, ajuda na propriocepção, ajuda nos ressonadores posteriores, ajuda na diminuição de massa recrutável, ajuda uma série de coisas. Então, esse exercício é bom, é um exercício ótimo, que você pode fazer todos os dias. Exercícios de twang posterior podem te ajudar também a melhorar sua projeção. Por exemplo, você está fazendo janeiro, fevereiro, uenha, uenha, uenha. Você está com esse fundo do janeiro e fevereiro e coloca o uenha, uenha. Você vai projetar melhor a sua voz, de novo, com massa recrutável pequena. Quem tem a voz pequena e sem brilho tende a fazer muita força, porque quer que a voz cresça na marra, entendeu? Quem tem voz grande normalmente não faz força, muita força. Meu professor dizia isso. Quem tem voz grande, abre a boca e canta, não precisa fazer força. Quem tem voz pequena, empurra para que ela fique grande. E não adianta, ela não fica. Então, ele dizia isso. Você tem que projetar e não aumentar a massa recrutável. Então, infelizmente, esse exercício não existe, mas você está em ótimas mãos. Uma coisa que você pode fazer também é conversar com o neto para fazer uma avaliação comigo. E aí ele fica na sala comigo. E vários professores capacitados fazem isso. Vai fazer uma avaliação com o maestro, e aí eu abro o Skype e coloco ele dentro da conversa do Skype, ele assiste a aula, vê a minha avaliação e de repente tenta um novo caminho, entendeu? Porque às vezes a gente não tá vendo, porque tem um outro olho ali para ver, entendeu? Então isso também é possível. Eu tenho vários alunos que preferem fazer isso, trazem seus alunos para mim, eles entram na sala junto, marcamos a hora direitinho, ele assiste a aula ou depois ele assiste a aula gravada se ele não puder entrar. E aí eu oriento para ir para um outro caminho, principalmente quando o aluno está empacado em algum problema, sabe? Às vezes eles pedem isso para mim e eles mesmos encaminham o aluno. Por que eles não têm medo de perder o aluno? Porque o aluno gosta dele, o aluno não vai largar ele para fazer aula comigo, não vai, ele pode até fazer de vez em quando comigo, mas ele prefere ter o professor dele que já tem uma química, né? Então nenhum professor capacitado tem medo de perder aluno. Até porque eu não vou poder dar o atendimento para ele que esse professor vai, toda semana, não sei o quê, porque eu não vou ter horário para isso também. Então ele vai ficar esperando? Não, ele vai fazer normalmente o seguinte, ele faz as aulas com o professor capacitado, uma vez por mês ele faz comigo, de 2 em 2 meses ele faz uma avaliação, entendeu? Mais ou menos assim que funciona. Então você está em ótimas mãos.